Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, recebam a paz do Senhor. Amém. Por favor, abra sua Bíblia no Salmo de número 124. Salmo de número 124. Desde já eu agradeço a Deus pela oportunidade singular de estar aqui nesta noite com os irmãos, revendo os nossos amigos, o pastor Fabrício e a pastora Andressa. Sinto-me muito feliz, honrado e prestigiado de poder estar aqui nesta noite com os irmãos, podendo participar deste propósito. Deus abençoe os irmãos que estão aqui de forma presencial e os que estão também de forma virtual, acompanhando este culto através de uma live que está sendo feito através das redes sociais, do YouTube, do Instagram. Deus alcance vocês aí também, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus está no Salmo de número 124. Ele é composto por 8 versos. Eu estarei lendo os 8 versos e os irmãos acompanhem a minha leitura, por favor. Assim nos diz a palavra de Deus: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendesse contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém. Glória a Deus. Por favor, se assente. Fique à vontade. Sinta-se à vontade, para que venhamos a entender e compreender um pouco da palavra de Deus. Como os irmãos bem sabem, este salmo foi escrito pelo rei Davi, e é um salmo que a princípio ele dá a ideia de agradecimento pela proteção divina. Ou seja, aqui Davi ele está fazendo uma declaração, de agradecimento pela proteção de Deus. E nós vamos observar aqui que ele usa um recurso chamado de repetição. Através do recurso da repetição, ele tem por objetivo fazer com que a nação de Israel venha a memorizar o que ele está falando. Quer dizer, você pode observar e ficar com a Bíblia aberta. O primeiro verso do Salmo 124 é a fala do rei Davi. Já no verso de número 2 é o que ele pede para que a nação de Israel venha a mencionar. Ou seja, ele fala uma frase e pede para que o povo venha a repetir. Ou seja, ele usa a repetição para que eles venham a alcançar a memorização. Mas o objetivo principal aqui, que moveu o rei Davi a usar essa estratégia, era para que o povo viesse a entender, através da memorização, que muitos foram os obstáculos, muitas foram as barreiras, adversários de diferentes tipos, de diferentes lugares e locais, adversários que vieram de forma humana, adversários que vieram da natureza, adversários
adversários que se levantaram de diferentes lugares, e todos eles foram vencidos. A ideia que Davi tinha aqui, pastor Fabrício, era que o povo viesse a entender que todos esses inúmeros obstáculos, de diferentes fontes, de diferentes lugares, regiões e realidades, que todos esses inúmeros obstáculos, eles foram vencidos e ultrapassados, não porque Davi era o seu rei, não porque Israel era a nação que Deus escolheu, não. Ele estava tentando colocar na mente, no coração da nação, de que tudo isso só foi possível porque havia entre eles e Deus algo chamado pelo nome de relacionamento, ou uma relação. A ideia que Davi quer que o povo e a nação entenda, que o real motivo que possibilitou eles vencerem e ultrapassarem todos os obstáculos é que havia uma relação entre a criação e o Criador. E os irmãos sabem que uma relação ou relacionamento, ele é pautado sobre 3 princípios. O primeiro princípio é chamado princípio da confiança. O segundo princípio é chamado princípio da concordância. E o terceiro e último princípio é chamado princípio de legalidade. Quando eu falo de legalidade, eu não estou falando do artigo 1º do Código Penal, que está escrito que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Não estou falando disso, porque até então isso fala acerca da anterioridade da lei penal e a legalidade da lei penal. Não, eu estou falando de uma relação, eu estou falando de um relacionamento. Irmão, entenda, independente da maneira que você chegou, independente da maneira que você possa estar, independente do que você possa estar esperando do amanhã, independente de quaisquer que sejam as suas motivações, algo você nunca pode abrir mão, que é o relacionamento com Deus. Você pode estar tendo apoio, você pode estar não tendo apoio, você pode estar acompanhado, como também pode não estar acompanhado, mas o relacionamento com Deus nunca pode acabar. A relação com Deus nunca pode se encerrar, porque ela irá definir o que nós iremos chegar, aonde nós iremos chegar. É por isso que a igreja está reunida aqui. Ela está reunida para prestar a Deus um culto, e enquanto ela presta a Deus um culto, ela se relaciona com Deus. Quem veio nesta noite se relacionar com Deus? Quem veio nesta noite, através da renovação da esperança, se renovar com Deus? Levante a sua mão, exalte e glorifica ao nome de Jesus. Aleluia. E o relacionamento com Deus, ele é pautado sobre 3 pilares. Eu não estou falando dos 3 princípios do relacionamento, não. Eu estou falando dos 3 pilares necessários, relevantes e de suma importância para que nós venhamos a fazer parte do corpo de Cristo com direito de exercer. Porque nós sabemos, irmãos, que a nossa fé, ela possui algo chamado pelo nome de espinha dorsal. Por sua vez, essa espinha dorsal, ela se divide em 2 vertentes. A primeira vertente, que está vinculada à espinha dorsal da nossa fé, é aquela que fala da maneira pela qual nós reconhecemos ou identificamos quem é o nosso Deus, no que tange ao seu perfil de personalidade. Os irmãos sabem que a personalidade são traços característicos pessoais, individuais, que cada pessoa tem. E Deus, ele não é diferente. Deus também possui o seu perfil de personalidade. E este perfil de personalidade, ele está descrito no significado da própria palavra Deus. Quer dizer que a palavra Deus, em suma ou em tese, ela traz ao nosso conhecimento qual é e como é o perfil de personalidade de Deus. E de forma intencional, eu vou por 2
repetir a frase que irei mencionar agora, para que você venha a guardar no teu coração e na tua alma. E a pergunta que se faz é: quem é Deus, pastor Fabrício? E a resposta é: Deus é aquele que habita de forma indivisível e indissolúvel, dentro de um padrão plural de forma coletiva. Aqui está o perfil de personalidade de Deus. E quem é e como é essa personalidade? A resposta é: Deus é aquele que habita de forma indivisível e indissolúvel, dentro de um padrão plural de forma coletiva. Aonde nós iríamos encontrar um perfil de personalidade semelhante a esse? Apenas em um lugar chamado pelo nome da igreja. Porque todos nós sabemos que a igreja, ela não se limita em uma placa. A igreja não se limita em um cadastro nacional de pessoa jurídica, ou CNPJ, não. A igreja também não se limita em uma placa, porque nós sabemos que a igreja também não é um indivíduo, porque o indivíduo sozinho, ele é membro, e para fazer parte do corpo, ele tem que ter comunhão com os membros do corpo. Então, quando a igreja se reúne, como está reunida aqui nesta noite, na noite deste dia, aqui o corpo de Cristo está formado, os membros estão reunidos e o cabeça do corpo está presente aqui nesta noite. É por isso que eu profetizo sobre a tua vida, que você não vai sair daqui da mesma forma que entrou, e nem tampouco de mãos vazias, porque o corpo está reunido, a presença de Deus está no nosso meio, e a resposta é certa e garantida. Alacamandaia, Súria, Candaraia. Só quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Deus. Segunda vertente vinculada à espirituação da nossa fé, nada mais é do que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a Carta Magna. Os irmãos sabem que a versão que temos da Bíblia nada mais é do que uma versão que foi adequada pelo pastor português, chamado pelo nome de João Ferreira de Almeida, que traduziu adequando os textos originais da Bíblia, que foram escritos a priori para os judeus, e os textos são o Antigo Testamento, 39 livros, a língua original, o hebraico, o Novo Testamento, 27 livros, o texto original é o grego. O que ele fez? Ele traduziu adequando a cultura do judeu para a nossa cultura. Vou citar alguns exemplos aqui. Você sabia que a liturgia do nosso culto, o que é liturgia? A liturgia é tudo que é feito aqui dentro, do momento que as portas são abertas até o momento que o culto é encerrado, quer seja com a bênção apostólica que está em 2 Coríntios 13:13, ou com a bênção araônica, número 6, no versículo 24 ao 26. Não importa a bênção que é impetrada, o que importa é que a liturgia, ela consiste neste período de tempo que nós ficamos aqui. E então, essa nossa liturgia de culto, ela em tese, ela trouxe adequando alguns aspectos da cultura judaica para a nossa liturgia. Vou citar alguns exemplos. Primeiro, por que nós não batizamos criança? Por que não temos o hábito de batizarmos criança? Porque o maior exemplo que nós temos, quando nós estamos imitando, porque Paulo não falou isso, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador em Cristo. Ou seja, se nós tivermos que imitar alguém, nós temos que imitar a Cristo. Não temos que ficar imitando o personagem, não temos que ficar imitando o pregador, não. Nós temos que imitar a Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Não fique preocupado, não perca o seu sono, não fique sem dormir, não fique sem se alimentar por causa da opinião de alguém ou de algumas pessoas, não. Apenas entenda que você está aqui para fazer a obra do Senhor, para exercer as prioridades de Deus, e Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu é quem dou a volta à tua chamada, no teu ministério, eu é quem te uso para a glória do meu nome. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique a Deus. Jesus, na primeira vez que esteve neste planeta, Ele nasceu em um local chamado de Oriente Médio. A princípio ele era um judeu. Sendo judeu, passou pelo rito ou ritual que todo judeu passa, homem. E o ritual começa no 8º dia de vida. No 8º dia de vida, os seus pais terrenos ali, a Maria e o José, pegam ele, levam até a sinagoga, entregam ele nas
quais? O primeiro é o chamado Berit Milá, que é a circuncisão, desprendimento da carne para depender de Deus. E depois da circuncisão, ele foi apresentado. Nós não circuncidamos crianças, mas nós adequamos a cultura e trouxemos para cá o quê? A apresentação das crianças. E depois que Jesus completa, ele sai do 8º dia de vida, e ele está para completar, ele está numa idade entre 13 para 14 anos. Lá vai a Maria e o José novamente, levam ele até a sinagoga, entregam ele diante de uma cúpula de sábios judeus, e naquele momento ele vai passar por um outro procedimento chamado de Bar Mitzvah, B-A-R, filho de Mitzvah, lei ou mandamento. Ele vai ler diante de uma cúpula de sábios judeus alguns trechos do que na nossa Bíblia é chamado de Pentateuco. Na Bíblia judaica, que é uma das Bíblias mais antigas que existem, é chamado pelo nome de Sefer Torah, os livros da lei. Quais são? Bereshit, Shemot, Vaikra, Midbar e Devarim. E nesse momento, diante da cúpula de sábios judeus, ele leu alguns trechos da Sefer Torah, e na ideia e na concepção do sábio judeu, ele sai de um período de transição, ou seja, ele sai da inocência e ele entra na consciência. Daí a resposta, porque nós não batizamos criança, porque criança até os 14 anos, pela Bíblia Sagrada, está numa fase chamada de inocência, e para ser batizado tem que ter mínimo consciência do que é o batismo, porque batismo não é banho, batismo é mudança de vida. E como é então que nós nos adequamos e fazemos parte do corpo? Lembra das 3 etapas que eu falei aqui? A primeira etapa é chamada de convencimento, que é o convencimento. Zacarias capítulo 4, versículo 6, a parte final diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Quem convence o pecador acerca do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Passada a primeira etapa, vem a segunda etapa, que é chamada de confissão de fé pública. É quando a pessoa sai de onde está, se desloca até diante de uma santa tribuna como essa, e aqui ela confessa publicamente a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. E a última etapa é chamada etapa batismal. O batismo que nós adotamos aqui na Igreja Cristã Brasileira é chamado de batismo por imersão. O que é a imersão? É isso aqui, ó. Eu de fora para dentro. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhou, tirou. Não é colocar lá embaixo da piscina e começar a falar, eu te batizo. Não, você vai matar a pessoa afogada, vai cometer um ilícito, um crime, e você vai preso, vai se enquadrar no Código Penal. Aí o que você tem que entender? O batismo é de fora para dentro. Começa aqui, ó, de fora. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulhou, tirou. Agora este ato aqui de fora para dentro é o que? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. Mergulhou. Quando tira, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o que isso quer dizer? Quer dizer que neste momento que o corpo é retirado das águas batismais, vai se cumprir na nossa vida a primeira etapa da transformação, que é chamada de regeneração. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Lá está escrito: se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas são passado, eis que tudo se fez novo. Sabe por que nós estamos aqui nesta noite? Não é porque nós somos crentes, cristãos, evangélicos, não. Não é porque nós somos melhor do que ninguém, não. Mesmo porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém prega mais, ninguém prega menos, ninguém canta mais, ninguém canta menos. Não. Nós estamos aqui porque o amor de Deus, a graça e a misericórdia nos alcançou. O nosso nome foi escrito no livro da vida, e nós estamos rumo à eternidade, ao lado de Deus o Pai. Quem acredita nisso? Levante a mão e glorifica o nome de Deus. Aleluia. A igreja tem uma missão, e a missão não mudou. Missão essa que começou meio pensamento de Deus. Pensamento esse que está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16. Lá está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ou entregou o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê no Filho não morra, não pereça, mas alcance a vida eterna. Esse projeto é chamado de redenção. Porque aqui
Deus está falando de restaurar a comunhão que havia sido quebrada lá no jardim. Voltemos para o Éden, Gênesis capítulo 3. Ali vocês vão observar que Deus cria um homem, depois cria uma mulher, coloca eles em um jardim, e o jardim está dentro de um lugar chamado de Éden, porque o jardim é uma coisa e o Éden é outra coisa. O jardim é um espaço territorial que eles estavam, e o Éden é o limite territorial de eternidade. Ou seja, tudo que estava dentro do jardim, fazendo parte, limitado ao território da eternidade, o Éden era eterno, inclusive homem e mulher. Quando desobedecem a Deus, até então eles tinham a mesma natureza de Deus, eles eram eternos. Você vai observar, se você ver o texto, Gênesis capítulo 3, versículo 22 em diante, Deus vai falar: agora o homem é semelhante a um de nós, sabendo escolher o que é bom e o que é mal, para si próprio, poder fazer escolha, sem pedir opinião alheia. Aí depois da vírgula, mesmo versículo o quê? Ora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, o que Deus faz? Deus os expulsa para fora do jardim, consequentemente fora do limite territorial de eternidade. Por quê? Porque se eles pegassem da árvore da vida, ainda dentro do limite territorial da eternidade, eles seriam eternos, dentro e fora do Éden. Aí o que Deus faz antes disso? Deus os expulsa. Sendo expulsos, eles recebem uma maldição, e essa maldição sobrecai sobre toda a humanidade. Que maldição é essa? É que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Lá está escrito que está determinado a todo ser humano morrer uma única vez. Depois disso segue-se o juízo. Juízo é o que? Aplicação de pena. É uma pena que será aplicada para viver na eternidade. Por quê? Porque a morte encerra a vida física existencial no tempo. Depois do tempo vem a eternidade. E aí que vai vir o problema para muita gente. Porque na morte física, pastor Fabrício, pastor Andressa, na morte física, o corpo físico, material, palpável e tangível vai se esvair, se desfazer, porque ele é corruptível. Mas a alma e o espírito vão se entrelaçar, e elas vão para um dos dois perfis da eternidade que nós galgamos hoje, agora, no tempo. Então isso quer dizer que Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não leva ninguém para o céu. Somos nós mesmos que vamos decretar e galgar a eternidade que queremos hoje e agora, através da nossa vida, conduta, ação, pensamento e práticas. É por isso que a morte amaldiçoou a humanidade. E então Deus, para remir, porque é redenção, João 3,16. E ali a redenção fala do que? Redenção da alma. O que Deus mais se preocupa é almas, irmãos. O que Deus mais tem preocupação aqui é alma. É por isso que você está hoje renovando a sua esperança em uma eternidade ao lado do Senhor, porque o próprio Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está dizendo: eu estou à destra, à direita do Pai, mas para chegar no Pai é eu quem vou trazer. Aí nós vamos entender que para fazer a obra de Deus nós temos que entender a prioridade. E qual é a prioridade? Você já parou para pensar? Quem te trouxe em uma igreja, templo físico? É bem verdade que existem muitas pessoas, a rede social, ela é tanto boa, como ela também é perigosa, porque tem muita gente em rede social, dizendo que palavra igreja, a igreja não existe, foi uma palavra inventada. Irmãos, igreja, assembleia, união, conjunto, pessoas, narrar, como é que eles falam, né? Que é conjunto de pessoas, nos arrancados de dentro do mundo para fora. Não importa, o que importa é a ideia que nós temos de que para
Espírito Santo, quer dizer que dentro da unidade ninguém é maior, ninguém é menor, ninguém tem mais. Não, é a unidade perfeita, plena, completa e absoluta. E para chegarmos à eternidade, nós temos que trabalhar em unidade, irmãos. Unidade. A ideia que Davi tinha aqui era trazer a ideia do povo, que através de um relacionamento que eles tinham com Deus, todos os obstáculos foram vencidos, irmão. E olha os níveis de obstáculo. Homens com fúria tão grande que queriam interromper a existência deles. A fúria de origem humana, a fúria da natureza. Ambos aqui tinham um objetivo a tragar. E o que eles queriam tragar, pastor Fabrício? Alma. O objetivo do aniversário é comprometer a nossa alma. E a alma representa o que, se nós formos estudá-la de uma forma bem simples? A alma representa o centro máximo das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos sentimentos. Por isso Deus se preocupa tanto com a alma, porque a alma é o centro, a alma é o que você prioriza, a alma é o que você valoriza, a alma é a sua identificação de moralidade. E é por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que, além de ser um ano de renovação de esperança, também será um ano de salvação na tua casa, será um ano de salvação na tua família, será ano de salvação. Ele até pensou que tinha tragado e ceifado, mas Deus nessa noite está entrando nesta causa. Deus está entrando na tua causa aqui nessa noite. Quem acredita nisso, glorifica o nome de Jesus. Davi, ele enumera os obstáculos. Verso 2, 3, 4 e 5. E no verso 6 ele fala isso aqui, ó. Baruque Ababeshim Adonai, que é o que está escrito aqui, ó. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Esse Baruque Ababeshim Adonai, ele tem uma vertente, e a vertente é essa, ó. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, ou seja, aquele que representa Deus. Entenda, o diabo nunca foi adversário de Deus. Porque tem gente que fala, né? Eu acho que até com uma imprecisão do que está falando. Porque, irmãos, entenda, Deus não tem ninguém à altura. E um adversário é alguém que se equipara. E o diabo jamais se equipara a Deus. Ele é sim adversário da igreja. E é a igreja que ele vai tentar impedir de alcançar os obstáculos, de vencer os obstáculos, de alcançar as metas. É por isso que ele tem uma estratégia, que a estratégia é o quê? Causar confusão dentro do corpo, criar divisão dentro do corpo. É por isso que a igreja tem que estar unida. A igreja tem que estar unida e entender que ela é um corpo. Nós estamos aqui todos em busca do mesmo objetivo, que é a eternidade. Mas é a mesma pessoa que vai nos levar para a eternidade, Jesus Cristo. Nós temos que entender que a comunhão, ela não é de cima para baixo, ela começa de baixo para cima. É isso que Davi quer que o povo entenda, que a comunhão entre eles criou um relacionamento, e este relacionamento ele inspira o quê? Confiança, concordância e legalidade. Você sabia que Deus ele elaborou tudo nos mínimos detalhes, até a própria igreja? Porque a igreja independente do continente, independente da etnia, da nação, do povo, da língua, da tribo, independente
o projeto de Deus é o mesmo, onde quer que seja no planeta: salvação de alma. Independente de Atos 2, que é a igreja dos judeus, independente de Belém do Pará em 1910, que é a igreja cristã que foi colocada ali, que a princípio era uma igreja batista, extremamente tradicional, independente da igreja metodista com John Wesley, independente da placa, o projeto é um só: salvação de alma. E é nisso que nós temos que nos apegar, que a prioridade de Deus é almas. Nós não podemos nos apegar nos nossos ideais pessoais, nós não podemos nos apegar no que nós queremos, porque nós não estamos aqui para fazer o que queremos, estamos aqui para fazermos a vontade de Deus. Aleluia! E é isso que Davi quer que o povo entenda, porque, irmão, pelo que você está vendo, onde que alma vai bater onde que água vai bater na alma? Água é o quê? É algo físico, palpável e intangível. A alma é o quê? É algo imaterial. É por isso que nós temos que entender o que nós estamos lendo. Aqui ele está falando da fúria, da natureza alienada e motivada, com o objetivo de impedir que aquela relação prosseguisse. Mas a relação estava de pé, porque a relação tinha confiança recíproca, concordância recíproca, portanto, o selo da legalidade. Quando Deus cria o projeto da redenção, lá na eternidade, para executá-la aqui no tempo, Deus usa o quê? A igreja. Deus já deu legalidade para a igreja lá na eternidade. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. E aqui na terra, como a igreja tem legalidade? Vou citar um exemplo. Artigo 5º, inciso 7º da Constituição Federal de 88. Ali nós temos garantido o maior de todos os direitos, que é esse aqui: direito de. Quer dizer, então, que ninguém, com a justificativa que seja, tem autoridade de interromper o nosso culto. Não importa se o som está incomodando, não importa se o irmão está gritando, ninguém tem autoridade de interromper o culto, porque tudo que Deus faz é debaixo de um princípio, e o princípio é legalidade. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e profetiza: nós temos legalidade para adorarmos a Deus. Você tem legalidade para adorar a Deus aqui neste ambiente. Ninguém vai atrapalhar esta legalidade de culto que você tem aqui. É por isso que você pode adorar a Deus, glorificar a Deus, se quiser gritar, se quiser gesticular, se quiser levantar. O importante é prestar o culto. O culto não é para o pastor, o culto é para Deus. Glória a Deus. Havendo culto, ao reconhecimento, havendo reconhecimento, existe a relação. É isso que Davi está dizendo aqui, ó. Bendito aquele que o representa, quer dizer o quê? Que ele guarda você. Ele guarda você onde quer que você esteja. Você representa a Deus, então quer dizer que a proteção dele está sobre a tua vida. Glória a Deus. A proteção de Deus está sobre a sua vida. Amém. E aqui no verso 7 ele diz: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinhos. O laço quebrou-se e nós escapamos. O que é um passarinheiro? Eu vou fazer, agora final do ano, eu vou fazer 53 anos. Quando eu era adolescente, eu tinha um hábito de caçar passarinho. O que a gente fazia? A gente saía de casa com um alçapão ou uma arapuca, ia num lugar que tinha bastante mata, porque era o lugar que tinha mais passarinho. Aí você colocava a arapuca ou o alçapão de longe, a tampinha aberta, um gravetinho segurando ela aberta, e amarrava no meio do graveto o quê? Um laço. Ficava bem longe, escondido.
esperando. Quando o passarinho entrava, o que você fazia? Puxava o laço, o graveto saía e a tampa fechava e prendia quem? O passarinho. Só que aqui no verso 7, quem é que escapou? Não foi um pássaro, e sim a alma. Quer dizer então, irmãos, que aqui, isso aqui é uma figura de linguagem que indica o quê? Que o passarinheiro é o diabo. E o pássaro que ele quer aprisionar não é o pássaro, é a sua alma. Ele quer te limitar para que você não prossiga, para que você não avance, não chegue aonde você tem que chegar. Mas nessa noite eu vim profetizar aqui, verso 7, a nossa alma escapou como um pássaro no laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Profetiza para o teu irmão que está do teu lado: o laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. Hoje Deus está dando um livramento de morte aqui. Alacamandara súbia candaraia. O laço estava pronto, a arapuca preparada, mas Deus quebrou o laço. Pastor Fabrício, antes que o diabo puxasse o laço, no meio Deus corta e a armadilha não fecha, porque Deus é Deus do livramento. O laço quebrou-se e nós escapamos. O laço quebrou-se e nós escapamos. Quem acredita nisso? Quem acredita nisso? Quem acredita? Hoje é noite de livramento. Hoje é noite de livramento. Deus cortou o laço. Aleluia. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença dele. Sinta o refrigério. Sinta o bálsamo de Deus sobre a tua alma hoje. A armadilha estava posta, a armadilha estava preparada, o laço ia ser puxado, mas nessa noite Deus cortou o laço. Não vai ter armadilha, não vai ter arapuca, não vai ter o sapão, não vai ter ferramenta, não vai ter mentira, não vai ter calúnia, não vai ter difamação, não, porque Deus corta todo o mal hoje. Deus corta todo o mal hoje. Se você acredita nisso, receba de Deus. Aleluia. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Você não sabe o que Deus fez para você chegar aqui hoje. Você não sabe aonde Deus teve que agir para você chegar aqui hoje. Mas você chegou, porque hoje Deus te trouxe aqui para renovar a esperança. Hoje Deus te trouxe aqui para renovar a esperança. A esperança para nós é o quê? É a fé. E a fé para nós representa o quê? É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova do que não se vê. É o elo, é a conexão, é o nexo entre você e Deus. E é este elo que Deus vai renovar nesta noite aqui. Receba a renovação da esperança. Aleluia. E no verso 8, eu vou encerrar agora. No verso 8, o salmista diz que o nosso socorro está no nome do Senhor. Aqui nós vamos diretamente para onde? Filipenses capítulo 2. Quando se fala do nome, não podemos lembrar de outro nome a não ser o nome de Jesus, que é o nome sobre todo o nome. É Ele que você representa aqui hoje. É com Ele que você veio se relacionar. E é Ele que vai dar a resposta para você aqui nesta noite. Hoje é noite de resposta de Deus aqui. Deus está respondendo orações aqui nesta noite. Grandes foram as adversidades, grandes foram as investidas. Pensaram que você não iria conseguir, mas eles não entendem que o teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olha para o teu irmão e profetiza.
profetiza: o nosso socorro vem do Senhor, aquele que tem um nome sobre todo nome. Ele garante a vitória da igreja. Vamos orar pelo mês de agosto. Fica de pé, por favor. Vamos orar pelo mês de agosto. O senhor pode deixar os irmãos que vão louvar já pronto aqui em cima. Amém. Por favor. Enquanto elas se preparam, feche os seus olhos. Vamos orar. Apresentemos agora o mês de agosto, para que Deus venha abençoar ainda mais de uma forma sobrenatural esse mês da nossa vida. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós estamos neste momento pedindo e intercedendo pelo mês de agosto. Aqui estão os teus filhos, as tuas filhas, a igreja. Pai, eu peço a Ti agora, abençoa, meu Pai, que esse mês de agosto continue a ser um mês em que o Senhor vai proteger, vai livrar, vai entrar com providência, que a relação e o relacionamento continuará ainda maior. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoa o mês de agosto para todos os que estão aqui, para todos que estão acompanhando esta live, que o Teu nome continue a ser glorificado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa agora, meu Pai, para a glória do Teu nome, e você aplaude bem alto ao nome de Jesus.
livramento, um Deus que se preocupa somente com uma coisa, com a nossa salvação. Aleluia, glória a Deus. Por isso que a gente sempre fala, né? Quanto vale uma alma? Não tem preço. Quando uma alma se rende ao Senhor, o céu fica em festa. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E eu não posso deixar de encerrar esse culto fazendo esse momento de apelo, porque a palavra do Senhor foi ministrada. Na data de hoje, ela já está registrada, e lá no grande dia, essa data será relembrada pelo Senhor. Eu quero fazer esse apelo em nome de Jesus Cristo. Quem aqui que ainda não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que diz e ouviu a palavra do Senhor nessa noite, está tendo a grande oportunidade de fazer essa excelente e importante escolha. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou a Jesus, venha aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, para que você venha fazer parte desse corpo de Cristo, se tornar filho de Deus. Tem alguém? Aleluia. Se tiver alguém entre nós que já aceitou a Jesus, mas por algum motivo, por alguma situação, desanimou, acabou se distanciando e hoje entendeu que precisa se reconciliar com o Pai, Glória a Deus. vem aqui à frente. É a oportunidade que você está tendo nessa noite, como foi dito através da palavra do Senhor pela boca do pastor Eduardo Kennedy, que quem decide para onde você vai é a sua atitude, é a sua escolha. Deus, ele não quer perder ninguém, só que eu e você temos como forma de atitude aceitar o Senhor ou retornar ao Senhor, renunciando, morrendo para o mundo. Tem alguém que quer retomar, se reconciliar, entendeu que precisa voltar? O Senhor está aqui aguardando, está à porta. Ele quer reescrever o seu nome no livro da vida. Tem alguém? Pode ser a última vez, pode ser a última oportunidade, até porque a gente não sabe daqui a alguns segundos que pode acontecer conosco. Tem alguém? Amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor possa dar novas oportunidades em nome de Jesus. Antes de passar o microfone para o pastor Ivanildo encerrar o culto orando e dando a bênção, eu quero reforçar com os amados irmãos que amanhã nós estaremos no terceiro dia, representando o mês de setembro. Estará conosco o pastor Irã. Amém? Então amanhã às 20 horas nós temos aí o nosso compromisso de estar juntos mais uma vez, cultuando, adorando ao Senhor e ouvindo uma palavra do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero convidar o pastor Ivanildo, que irá terminar a ministração, o culto, e antes disso também quero convidar o pastor Eduardo Kennedy, aleluia, para receber uma lembrança da igreja. Vem aqui receber em nome de Jesus. Isso aqui é uma lembrança da igreja, em nome de Jesus, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, seu chamado. Receba, é da igreja. Uma salva de palmas para Jesus. Graças e paz, irmãos. Amém. Muito bom estar na casa de Deus, estar alimentando da palavra de Deus. Amém. Eu quero agradecer ao diácono Rogério que também está conosco. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo, queridos. E agradecer aos irmãos que, bom grado, estão aqui hoje para ouvir Deus falando com você. E Deus falou conosco. Amém. Eu queria, nessa oração que nós vamos fazer agora, se tiver alguém enfermo,
Você vai ser curado nessa noite. Deus tocou no meu coração, tem pessoas que vai ser curada aqui hoje. Em nome de Jesus. Quando nós estivermos orando, o Espírito Santo. Porque desde o começo do culto, o Senhor já começou a orar. E a palavra vem na minha mente, e Deus diz assim: desde o começo vocês já estão buscando a cura. Aleluia. Deus vai te dar cura hoje no nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos agora na tua presença, Pai, e pedimos a tua presença poderosa, o poder do teu Espírito Santo, Senhor. Cura nesta noite, liberta esse irmão, esta irmã, para a honra e glória do nome do Senhor. Toda a pressão alta, toda a parte do corpo seja agora permitido pela tua presença, Pai. O teu Espírito Santo, negasse o minério, vai ser liberto pelo poder do nome de Jesus. Glória a Deus. Da resposta ao teu povo nessa noite, Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja curado em nome de Jesus. Amém. Para a glória do nosso Deus. Que a graça, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só agora, mas para sempre. Todo dia comigo.